Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Né, que o Cruzeiro ofereceu uma troca meio surreal, né? Trocar o Matheus Pereira pelo Luiz Araújo no atual momento. Se fosse no ano passado, no auge do Matheus Pereira, ok, seria compreensível. O Luiz Araújo está jogando um bolão. Matheus Pereira não está jogando nada. Tá louco para sair do Cruzeiro. Eu, se fosse o Flamengo, não aceitaria. Bem, na verdade, houve essa movimentação, o Flamengo se interessou. Chegou até a pensar em oferecer outros jogadores e tal, mas não o Luiz Araújo, e a coisa não caminhou. Mas o que assustou mesmo o Flamengo foi o salário do Matheus Pereira. Muito alto, o Flamengo quando... Apareceu outro dia, irmão, de 1.900.000, eu não sei qual é o valor, sei que é bem alto. Isso. Lembra que a faixa, faixa? Uma fonte do Cruzeiro, inclusive, me disse que é o mais alto salário, mais até do que os caras contratados agora. Mais até do que a turma. Ele veio da Arábia Saudita, né? Exato. Veio do mundo árabe, exato, ele estava por lá. Foi comprado. Veio por um valor alto, né, mensal. Quando o Flamengo soube o valor da pretensão salarial do jogador, já desistiu. Mas o Flamengo quis o jogador, o Flamengo quis. Tanto que chegou a pensar em oferecer outros nomes, aí o Cruzeiro quer o Lohan ainda, né? Até tem interesse do Lohan, não sei se isso vai significar uma retomada de negociações, a intenção do Flamengo não é vendê-lo, nesse momento a intenção, a não ser que tivesse uma proposta boa, é emprestar o garoto, então tem uma situação agora de indefinição com relação ao Lohan, e isso aí não foi adiante, e nem vai adiante. O Matheus também tem a situação, já falou que quer voltar para a Europa, não quer ficar... Complicado. Seria bom jogador, mas esse combo aí, não sei se é interessante, sabe? Jogador caro que diz que não quer ficar no Brasil, por que você vai contratar? O cara quer ir embora, pô. Ou seja, a primeira oportunidade vai querer ir embora. Então não vale nem a pena contratar. Não faz sentido. Eu não sei vocês, até perguntando pra você, Mauro, depois eu quero escutar o Vamp e o Flávio também. Eu, hoje, acho o Luiz Araújo muito mais jogador que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um baita 10. Ele tem uma qualidade. Mas o Luiz Araújo é muito útil, cara. Desde que ele chegou no Flamengo, ele não foge do jogo, ele participa de gol, ele chama a responsabilidade, mesmo quando o Flamengo estava mal. Eu lembro isso na época do Tite, que muita gente se escondia, ele chamava, muitas vezes criticavam ele porque ele tomava decisões erradas, mas ele estava sempre querendo a bola, e eu acho o momento do Luiz Araújo muito melhor que o do Matheus Pereira. São jogadores diferentes até, viu, Tico? O Matheus Pereira é um meia, joga por dentro, né? O Luiz Araújo gosta de jogar mais pelo lado do campo, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. O Matheus Pereira foi convocado para a seleção como meia, como camisa 10. Né? Talvez seria mais para disputa com a Arrascaeta, né? Ali no meio campo. Não vejo ele com velocidade para jogar pela beirada, como o Felipe Luiz gosta, jogadores rápidos na beirada, como muitos treinadores gostam. Ele é um camisa 10 mesmo, né? E seria ideal se jogasse junto, né? Nessa troca. O que você, Vamp, você trocaria? Eu só vou pedir para esperar pra gente voltar aqui pra Rádio Jovem Pan, que aí eu vou perguntar para você, pro Flávio e pro Mauro. De volta, hein? Voltando agora pra rádio, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Minha posição, eu não aceitaria nunca. Eu sou fã do Luiz Araújo no Flamengo. Acho que o Matheus Pereira teve uma fase boa no Cruzeiro curta. Não foi uma fase longa, né? Uma boa fase tão longa do Matheus Pereira. Acho que ele tem qualidade, mas não aceitaria nem a pau uma troca hoje para tirar o Luiz Araújo do Flamengo pelo Matheus Pereira. Você trocaria, Vamp? E você, Mauro? E você, Flávio? Ele quando o Diniz chega, né? O Diniz queria fazer... dele como o Ganso jogava no Fluminense, né? O Ganso que tá aí afastado, por causa de um problema no coração. Queria fazer isso, ele até retrucou, falou, não, ele é meia, vai jogar mais próximo da área, não vir cá atrás, buscar a bola. Né? Depois tá tendo esse empecilho todo, essa briga toda, essa semana saiu, né? A torcida do Cruzeiro foi numa das redes de supermercado do homem lá e botou lá o salário de alguns jogadores, no qual estava ele, estava o Gabigol, estava o Dudu e o Cássio, né? E ele, numa coletiva, falou que o sonho dele era jogar na Europa, mas já teve oportunidades
de sair do Cruzeiro para outros times aqui do Brasil que teve oportunidade. Eu acho que abrir mão do Luiz Araújo, né? Se eu sou Flamengo, não abriria a mão não de jogador desse aí não, com a temporada que vai ter. Para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Matheus Pereira cairia muito bem no Flamengo. O Flamengo já andou atrás de um jogador mais ou menos desse perfil, como o Claudinho, lembro, né? Que o Flamengo quase chegou a fechar e tal. Um jogador interessantíssimo, né? Poderia chegar e produzir muito nesse time do Flamengo. Até porque o Arrascaeta nem sempre joga. Eu acho que eles poderiam se revisar. Eu acho que seria um jogador ótimo. Mas não tem nada a ver com o Luiz Araújo. Quanto vamos fazer negócio e tal. Compra e bota lá dentro. Exatamente. E principalmente esse papo que o Mauro falou. Mas vem cá, amiguinho, você quer ir para a Europa? Porque eu acho que ele quer cair fora. Ele não quis falar assim. Por alguma razão, ele não quer mais ficar no Cruzeiro. E ele acho que não teve muita coragem de falar, não quero mais ficar aqui e tal, né? Achou. Então, elegante, estilo Vitor Pereira. Ele arrumou uma sogra, a filha que ele quer que cresça lá na Europa. Lembra que o Vitor Pereira não tinha sogra nenhuma. Ele achou chato falar que ele queria ir embora, que ele não via futuro ali, e meteu a sogra na história. E o Matheus Pereira me parece que está mais ou menos nessa linha aí de... eu não quero ficar, mas eu também não vou falar que eu não quero ficar, quero arrumar, né? Então o Flamengo, no meu modo de entender, sendo um jogador muito bom pro Flamengo, desde que sentando com eles, porque, olha, bonitão, vai ficar aqui, vai jogar aqui, vou. Tá, então vem... Vai lá, paga o jogador e o Luiz Araújo é outro papo. O Luiz Araújo fica quietinho no canto dele. Isso é uma realidade que o Flávio disse, né, Mauro? O Flamengo pode tentar negociar o Matheus Pereira. Não vai acontecer. Comprar o Matheus Pereira. Não vai acontecer. O salário dele, o Flamengo já se assustou, não quer. E não vai ter esse negócio. Na verdade, o Leonardo Jardim, ele gosta do Luiz Araújo desde os tempos da França. Ele era técnico do Mônaco. E o Luiz Araújo jogava no Lille. E ele enfrentava o jogador de Agosta, jogador dele. Ele que quis o jogador. Partiu do interesse do técnico. Também o Matheus Pereira lá no mundo árabe, né? Sim. E ele queria o Luiz Araújo. Mas o Flamengo não vai aceitar. E quando o Flamengo viu qual é o pedido do Matheus Pereira, já desistiu. Não vai ter acordo. A não ser que ele aceitasse ganhar menos. Não vai aceitar ganhar menos, né? Pô, o cara vai abrir mão. E o Matheus Pereira agora cismou que ele não vai sair do Cruzeiro. Só sai para a Europa. Esse combo Matheus Pereira não me parece interessante. Ele é bom jogador, mas um jogador que, não quero ficar aqui, eu quero ir para a Europa, não sei o quê, então tá bom, amigo, então fica onde você está. Eu não contrataria nessa condição. Primeira coisa, se o cara fala, não, eu quero ir para o Flamengo, o salário está dentro do que o clube pode pagar, podemos conversar. O Luiz Araújo eu não libero, você quer o Lohan, quer esse aqui, eu posso pagar tanto, aí você tem uma negociação. Mas se o jogador não quer sair do Cruzeiro, só quer sair para a Europa, que quer criar o filho, ele deu uma entrevista, né? Foi o que ele falou. Quer criar o filho na Europa. Filhos na Europa. A mulher parece que está grávida e tal, uma coisa assim. Então ele quer ir embora, mas não teve proposta. Então, para ir para a Europa, alguém tem que querer contratá-lo lá na Europa. Alguma coisa de Zenit também. Teve o Zenit na Rússia, mas não fechou. Não, porque para a Europa mesmo já fechou, né? Só exato, Rússia, né? Isso antes, ele queria antes, quando estava aberta a janela, já fechou. Para a Rússia, e aqui no Brasil já vai fechar agora, então, sexta, né? Ele tem que ficar até o meio do ano, pelo menos, e ver se o empresário dele consegue arrumar um clube na Europa que tem interesse em contratá-lo e que entre com acordo com o Cruzeiro. E aqui amanhã eu acho que fecha também tudo, né, irmão? Amanhã fecha tudo aqui. 28 acaba também. Então, não vai ter negociação, porque quando o Flamengo viu o valor, o Flamengo tomou um susto e falou, não, e aí não dá. Aí não dá, realmente esse valor não vai rolar. O Cruzeiro Você sabe o valor, Mauro? Não sei, eu não gosto de falar salário do jogador, eu tenho ideia, mas não falo salário do jogador porque acho uma invasão. Olha, é mais ou menos o teu, pilhado. Você vê que a coisa é alta, velho. A coisa não é pra poucos, então não. Ganha bem, hein? Tá bem. Tô falando. Ganha bem. Os caras falaram horário, falaram assim, o quê? Salário do pilhado? Tamo fora, que é isso? E é quase o mesmo jeito seu também, igual de Europa, Ásia. Austrália. Oceania. Ele quer ir pra Europa. Trazendo a notícia aqui do Flamengo, tá? Do posicionamento do Flamengo, a gente vai até botar a nota, né? Aí na tela sobre essa possível negociação, porque Flamengo e Cruzeiro se pronunciaram sobre essa tentativa de troca de Luiz Araújo por Matheus Pereira. O Flamengo informou na nota o seguinte, abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo, pode colocar a nota aí, Kaique, na tela, o Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada
Ou seja, foi o que o Mauro disse. Provavelmente as conversas não avançaram porque o Flamengo não concordou com o salário, né, do Matheus Pereira, achando muito alto. Já pelo lado do Cruzeiro, a nota do Cruzeiro diz o seguinte, o Cruzeiro informa que foi procurado por um intermediário oferecendo uma troca envolvendo o Flamengo e os atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Houve uma reunião, porém as partes não chegaram a um acordo. Olha aí. Então, Flamengo e Cruzeiro, deixando claro que não vai haver essa troca, tá? E o Gabigol, segundo informação do jornal O Globo, o Gabigol, né? O Cruzeiro apresentou uma proposta de empréstimo ao Flamengo e ao jovem Lohan, de 18 anos, que não vai ser aproveitado, não está sendo aproveitado tanto pelo Felipe Luiz nesse momento. A oferta teve direito a um contato do Gabigol, que viu o jovem jogador surgir no Flamengo ali quando ele estava aí no time principal e o Lohan subiu. O Cruzeiro já procurou o Flamengo e o staff do jogador aguarda uma definição. A contratação do Lohan foi pedida pelo técnico Leonardo Jardim, que é um admirador do futebol do garoto e vê potencial para desenvolvê-lo ainda mais no Cruzeiro. Mauro, eu vi que você citou nessa situação, mas você acha possível uma negociação? O Flamengo chegou a pensar em vender o Lohan por 8 milhões de euros, né? Quase foi vendido, né? Para o CSKA, mas aí o CSKA não enviou os documentos, o jogador não foi vendido. Pode ter negócio. Falei há pouco, o Cruzeiro ainda quer o jogador, mas aí tem que fazer alguma proposta, né? E o Felipe Luiz realmente não gosta dele? Se não gosta, não sei, mas não quer utilizá-lo, não tem interesse em utilizá-lo, isso está bem claro. Eu acho que o Flamengo lida muito mal com esse jogador, o jogador tem só 18 anos, já falei aqui outras vezes, ele é um jogador de muito potencial, mas é um garoto da comunidade, cada um tem uma situação, gente, cada um tem uma origem, uma trajetória de vida. Cabe ao clube de futebol, aos dirigentes, aos treinadores, saber lidar com as diferenças e encaminhar o menino. É um menino da Cidade de Deus, é um menino que tem uma trajetória de vida difícil, então você não pode exigir que, por exemplo, um rapaz como ele tenha a mesma tranquilidade, a mesma maturidade que um garoto que de repente tem uma família mais estruturada, uma vida mais equilibrada, né? Ele não tem culpa de nada, então você tem que trabalhar o garoto. Eu acho que o ideal para o Lohan é emprestar, que nem fizeram com o Matheus Gonçalves, que passou meia temporada no Red Bull Bragantino. Emprestar para um clube onde ele possa jogar, vai ter oportunidades e depois tentar trazê-lo, ou quem sabe aí negociar. Surgiu uma proposta boa para todo mundo. 8 milhões por ele eu achei péssimo negócio, sorte, acho que até foi sorte do Flamengo não ter fechado o acordo, que tem a nova chance de fazer o garoto se desenvolver. E eu acho que isso faz parte do trabalho do Felipe Luiz também. O técnico é para isso também. Ah, mas ele não marca, ele não faz isso, então vamos forjar o jogador, vamos trabalhar o jogador, vamos cobrar, não está maduro, não vai ter chance aqui, quer dar rodagem, empresta, ele vai, joga, volta. Isso leva muito tempo, às vezes leva tempo para o jogador amadurecer. Né? A gente sempre lembra aqui o caso do Odegaard, que era do Real Madrid, que circulou, virou um dos jogadores mais importantes do Arsenal hoje. Demorou para amadurecer. E o caso do Lohan, acho que é a mesma coisa. Se ele não vai, se precisa jogar, ele não vai ter muita oportunidade, empresta. Agora, há de se ter um mínimo de tato para lidar com isso, entendeu? É que nem essas coisas quando o garoto sai daqui, foi para a Europa, mas ele amadureceu lá. Claro que está com 18 anos, quer que o jogador esteja pronto? Não vai estar pronto com 18 anos, vai amadurecer lá fora. Olha como o Vinícius Júnior melhorou a finalização. Sim, ele saiu com 18 anos. Ele vai amadurecer, está com 24 agora, já são 6 anos que ele está lá fora. É óbvio que vai evoluir, né? Isso é evidente. E o Estevão, se daqui a, 5, 6 anos estiver jogando pra caramba lá na Inglaterra, ou seja lá onde for, as pessoas vão dizer, viu, ele agora melhorou. E claro que vai melhorar. Ele já joga pra caramba hoje, daqui a alguns anos a tendência a jogar mais. Então, agora voltando para encerrar esse assunto do Lohan, eu acho que a solução seria talvez o empréstimo. O Flamengo tem clubes, inclusive, que já o procuraram interessados. E acho que vai acabar acontecendo isso. E o Cruzeiro é um dos interessados, mas aí tem que fazer alguma proposta, tem que chegar num acordo, né, sobre como é que vai fazer. Agora, o Gabriel parece que é amigo do Lohan, né? Até aquele vídeo polêmico do garoto, estava o Gabriel do lado dele, né? Será que haveria a possibilidade de uma troca, o Lohan por alguém do Cruzeiro, uma coisa temporária, com passe fixado? Eu gosto muito desse tipo de coisa, quando, né, 2 jogadores... Depende do Cruzeiro oferecer alguém lá, o Flamengo pedir algum jogador, né?
para tentar fazer legal. um tipo de negociação. Porque isso que você falou é muito importante. Você não pode abandonar o jogador, pô. Isso aí que é burrice, né? Você pede o jogador. Tem que apostar no cara até o fim. E tem mesmo, Flávio, assim, isso que o Mauro falou aí, né? E a gente fala assim, dos jogadores mais novos. Eu mesmo, quando eu saio daqui do... Né, sou um dos primeiros nordestinos aí direto pro futebol europeu, sem passar no eixo Rio e São Paulo. Que antes a gente do Nordeste vinha, jogava nos 4 grandes do Rio, nos 4 grandes de São Paulo, era o sonho, para depois ir para a Europa. Aconteceu isso até com o próprio Luiz Henrique, que o Bahia vendeu o Palmeiras, ele vem para aqui, não fica nem 2 meses no Palmeiras e vai para o Mônaco. Quando eu chego na Holanda, pego um treinador chamado Dica de Focati, não tinha ainda a comunidade europeia, eu venho emprestado para o Fluminense. Eu fico um ano no Fluminense e volto. Aí eu nunca joguei de lateral direito e falou, ó, aqui os 2 volantes são da seleção da Holanda, Felipe Cocu e Wim Jonk. Para você ter ideia quem é o Wim Jonk, o melhor amigo do Bergkamp, o David, o Zeidorf, sempre todos os volantes se espelham nele. Então aprendi aí, mas tem uma vaguinha que quer jogar de lateral direito, eu digo, na hora, mister. Joguei 3 anos de lateral direito no PSV, nunca fui lateral direito. E viu que o Jonk jogava no meio, nunca passa para trás, sempre... É o melhor amigo. A dupla de volante, ele jogou na Inter de Milão com o Bergkamp. Beckham foi pro Arsenal, ele voltou pro PSV. Então você aprende muito com os outros caras. Claro. É isso, você não vê. Eu com 18 anos, vou dizer assim, chegando no PSV, não, Dica de Focati, tem que jogar. Só joga no meio no lugar do Jonk e do Felipe Cocu, que depois foi pro Barcelona. Sabe de uma, vou pra casinha aqui, tô entre os 11, fiquei na beirada ali por 3 anos, vim emprestado pro Fluminense, voltei, teve um negócio da comunidade europeia, então os estrangeiros que tinham no time, que eram os belgas, já não era mais estrangeiro. Isso. E ficou só eu de estrangeiro. Chegou a ser convocado para a seleção de lateral, não foi? Não. Eu já tinha seleção de base aqui com Júlio César Leal, né? O professor Antoninho, que Deus o tenha, convocou eu e o Dida, do Vitória, para a seleção de base, seleção sub-20.